Nosso queridíssimo Dr. Roberto Navarro, bem-vindo! Obrigado, bom Carol, dia. Bom dia a Como todos. É bom começar a semana depois de feriado, depois daquela preguicinha com vocês. Vamos lá, segunda essa dupla que dá uma animada. Não, e que a gente sai das pautas e fala assim, ai, que delícia, eu já sei por onde eu começo, alguma mudança para melhorar a qualidade de vida. Bem-vindo. Obrigado, Carol. E hoje o assunto é o mais atual possível. Muita coisa nova surgindo aí sobre a influência dos bichinhos que colonizam o nosso intestino, que a gente chama de micro-organismos e passou a se chamar de microbiota. É uma população de mais de 1000 espécies diferentes no intestino, Carol. E a medicina cada vez compreendendo mais a influência dessa microbiota em muito mais coisa que se imaginava. Influência no cérebro, no sistema imunológico, em doenças inflamatórias intestinais. Obesidade, acredite, depressão, ansiedade, Jura? Até evidências sobre autismo, alguns estudos estão tentando evidenciar. É óbvio, ainda muita coisa pela frente, né, Carol? Porque é um tema que é interessantíssimo, porque a medicina achava só que o intestino era um tubo, apenas um tubo. Um tubão, né? Um tubão onde os alimentos passam e os nutrientes são absorvidos. Mas é muito mais do que isso. O intestino é realmente o segundo cérebro, Carol, sem sombra de dúvida. É verdade. É verdade. Mas o que eu acho bacana, doutor Roberto, é que ao longo da pauta você vai explicar, mesmo que alguns estudos ainda não estejam concluídos, mas já bastante evidências. A gente conseguir entender o raciocínio que eles estão usando para começar um estudo como esse, já é muito legal. Já faz a gente parar para pensar na nossa vida um pouco, né? Isso vislumbra um cenário novo, Carol, de pesquisas. Eu acho que muita coisa vai ser respondido pela microbiota. Olha né? só. Porque tem mais bactérias no intestino em número do que células do corpo. São 100 trilhões de bactérias, de micro-organismos no intestino, mais do que o total de células do nosso próprio corpo. E por onde começamos essa brincadeira? Daqui a pouquinho tem brincadeira, né? Vamos. Vocês estão vendo, doutor Roberto? Hoje vai ser aula mesmo, tudo lúdico para vocês. Por onde você quer começar? A gente vai começar explicando Vamos lá, Carol. De tudo isso, desse nosso segundo cérebro. Como é que a coisa começou a ficar mais clara? Até porque, como é que eu posso testar se a flora, né, a minha microflora intestinal, ou microbiota, como se fala hoje, o termo mais correto, como é que eu sei do que ela é constituída, quais são os tipos, né, os subtipos de micro-organismos, são mais de 1000, mas qual influencia diretamente o que ela produz, né? Que substância essa danada de microbiota produz que pode influenciar dentro do corpo? Porque o que se sabia, por exemplo, é que o nosso cérebro sempre mandou mensagens para o intestino para coordenar alguns atos do intestino. Os movimentos de peristalse, o fluxo de sangue, o estímulo para que os poros do intestino, que são portinhas por onde entram os nutrientes, se dilatem. Então sempre existe um controle do cérebro no intestino. E agora se descobriu que na microbiota, já vamos falar com mais detalhe, elas produzem substâncias que fazem uma via de comunicação inversa. Então a microbiota, o que ela produz vai levar para o cérebro outras informações que podem influenciar no comportamento, que podem influenciar na sensação de estresse, você reagir ao estresse de maneira diferente em relação à microbiota que predomina. E como é que se conseguiu isso? Em animais, né, em laboratório, se consegue mimetizar um ambiente do intestino estéril, que eles chamam de animais germe-free, isso é através de tratamentos com antibióticos, onde não deixa nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo vivo no intestino. Depois vai lá e vamos jogar uma cepa. Vamos jogar nesse intestino que está estéril, uma cepa, um tipo de bactéria, são vários, né, uma cepa mais saudável. A cepa mais saudável ela é composta de mais bifidobactérias, são bactérias lactobacilos, que são micro-organismos que a medicina sempre estudou como muito benéfica, porque elas defendem a porta de entrada, elas não deixam os germes ruins, porque a gente também é colonizado por outras bactérias ruins, que também tentam invadir nosso corpo, por isso o sistema imunológico também está ali, no intestino, vigiando, mas através desses modelos de animais, se viu que o comportamento do animal era diferente pela flora que se colocava. Então, determinados crescimentos de cepas benéficas, de lactobacilos, de bifidobactérias, fazia com que o animal tivesse uma resposta ao estresse de mais tolerância.
ele não tinha tanta ansiedade, ele respondia, ele se adaptava ao estresse com mais facilidade. Tá. Sendo que testado flora onde tem pouca flora boa, onde se colocava um pouquinho só de lactobacilos, bifidobactérias e colocavam outras cepas consideradas mais agressivas para o intestino. Cepas com enterobactérias, com Clostridium, que são outras bactérias, outros micro-organismos potencialmente agressores para o corpo, que não trazem nenhum benefício, eles ficam loucos para te agredir. Mas quem defende a gente são as boas e o sistema imunológico, que não deixa essa população crescer, fica ali sob controle. As pessoas com esse predomínio de cepa tinha muito mais desadaptação ao estresse, eram mais os animais, né, testados na gaiola, ficavam mais estressados, com mais movimentos, eles tinham comportamento mais de ansiedade do que o ratinho, que tinha uma que a gente chama de resiliência, que tolerava o estresse. Então isso abriu porta para novas pesquisas, com esses modelos germe-free, agora estão como né, você pega um modelo que está isento de qualquer influência de bactéria e depois vai testando as cepas que mais influenciam e muito mais do que só o comportamento. Aí começou a ver que existe influência dessa microbiota no metabolismo. Existem substâncias produzidas na microbiota que influenciam na ação da insulina, provavelmente, que atuam também no sistema imunológico. Aliás, o sistema imunológico depende muito da microbiota. Por exemplo, desequilíbrio hormonal, que é algo que a gente sempre toca no assunto aqui, pode ter algum tipo de relação com o intestino? Pode. Quando a gente enxergar esse campo da insulina. O hormonal influenciar no intestino, a gente falou até na última pauta que os níveis alterados de cortisol, quando ele fica muito baixo, ele diminui a eficiência do sistema imunológico. Né? E por que vamos falar um pouquinho aqui na mesa, Carol, que eu acho que vai ficar mais tranquilo de entender. Eu vou ficar aqui um pouco de ladinho, Carol. Tá bom. Tá? Aqui eu joguei em verdinho. Agora, imagine como é que começa essa historinha, Carol. Como é que a nossa microbiota é formada? Tá, isso é o máximo. O que a medicina entendeu? Que já começa dentro do útero da mãe. Os hábitos da mãe e a flora intestinal da mãe vai começar a influenciar na microbiota do feto, tá? Se achava que não, o nosso primeiro contato com bactérias estranhas, com micro-organismos, era quando se saía do útero, era na hora do parto. Porque existe uma flora, né, uma quantidade de micro-organismos na flora vaginal da mulher. Por isso o parto normal também tem e se descobriu que é muito vantajoso, que aliás que é o que eu ia falar. As crianças que têm o contato com a microflora da vagina da mulher na hora do parto, desenvolvem cepas mais benéficas, uma microbiota com mais bactérias benéficas. As bactérias benéficas estão em verde, tá, Carol? Que interessante, as bactérias vermelhas, os bloquinhos vermelhos seriam a flora mais possivelmente patogênica, que pode nos invadir, né? E mães que fazem cesárea, o filho tem uma microbiota também um pouquinho diferente. Né? Aí vem ainda o que mais, Carol, que influencia aqui? Os primeiros dias de vida do bebê. Por exemplo, mães que utilizaram antibiótico na gestação podem ter alteração da microbiota do bebê. Durante os primeiros meses de vida do bebê, se ele fizer uso de antibiótico, óbvio que às vezes tem indicação de usar por uma infecção, mas o uso muito frequente pode alterar a microbiota intestinal. As boas diminuem e as ruins ficam em número maior. E isso pode trazer, o que a medicina entendeu, reflexo até na vida adulta, Carol. Essa microbiota, nos primeiros 3 meses de vida, a maneira como ela vai ser formada vai influenciar na vida adulta, em tendência ou não à obesidade. Olha que loucura! Que maluquice. Influenciar em ser uma criança mais ou menos alérgica, em ser uma criança que responde ao estresse de maneira desadaptada, não tolera os níveis de estresse ambiental, com mais chance de se tornarem ansiosas, deprimidas. Autismo está se estudando, mas ainda tem chão pela frente, né? E outro detalhe, Carol, voltando aqui para a mesa. O aleitamento materno é o primeiro contato que essa microflora tem, dessa microbiota, com nutrientes. E ela vai passar a produzir, pelo aleitamento materno, substâncias que vão influenciar
no nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, Carol, acredite, esses soldadinhos estão vigiando a gente, 70%, 80% está no intestino. Porque o intestino é porta de entrada. Imagine para o nosso corpo não deixar ser invadido por várias bactérias ruins que estão morando lá. Porque ao mesmo tempo tem as boas, que as boas produzem nutrientes. A flora chamada saprófita, que é boa, ela ajuda na absorção do cálcio, na absorção do ferro, elas produzem vitaminas e elas produzem também substâncias chamadas ácidos graxos de cadeia curta, que são nutrientes que vêm primariamente, primeiro, pelo aleitamento materno. Esses ácidos graxos chamados de cadeia curta, propionato, acetato, butirato, eles, principalmente o butirato, é uma matéria-prima para o sistema imunológico se fortalecer. É como se fosse comidinha para os soldadinhos ajudarem a te defender. Só que isso aqui, então, doutor Roberto, a produção, como eles aparecem no organismo, já na barriga da mãe, como você citou, é algo fisiológico. Sim. A natureza é que vai moldar. Ela presenteia, vamos dizer assim. O resto, depois que saiu da barriguinha da mãe, que foi crescendo e que hoje nos tornamos adultos, é problema nosso. É mais ou menos isso? Matou. É que a gente já está chamando hoje... E se é problema nosso, a gente pode agora aprender a resolver. São os hábitos. É o que você come, o remédio que você usa. Tem vários atos, né, que são externos, que não dependem da sua genética, que vão influenciar na microbiota. O uso de antibióticos, o uso de anti-inflamatórios, diminuidores do pH intestinal. Eu tomo aquele remédio antiácido, aqueles chamados bloqueadores de bomba de prótons, que é muito utilizado para tratar uma gastrite, uma úlcera. Mas se você usa por um tempo muito prolongado, você altera o pH do intestino e a microflora se desbalanceia também. Esse desbalanço de microbiota, a medicina chama de disbiose. É um desbalanço nesse micromundinho desses micro-organismos que habitam o nosso intestino. A gente tem que ter uma prevalência da microflora, dos lactobacilos do bem, dos micro-organismos do bem, que é a flora bífida e a flora de lactobacilos, pelo menos uma boa parte, e diminuir a chance de crescimento exagerado das bactérias que têm chance de nos invadir e de nos agredir, que é uma flora específica, tem várias espécies que estão dentro das enterobactérias, o Clostridium, a Serratia, a Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactériazinha que causa infecção urinária. E eu estou falando de micro-organismos sem deixar de citar os fungos. Também existem, convivendo nessa microbiota, fungos, além de bactérias. Cândida, que é um fungo oportunista, que se desequilibrar, se a desbiose vem, você tem mais chance de infecções como candidíase de repetição. Só que minha pergunta é a seguinte, doutor Roberto. Existe um primeiro passo ou algum alerta de investigação para a gente descobrir se esses verdinhos, os bons, estão em maior quantidade? Existe. Na nossa microbiota? É possível dosar isso? É possível fazer um exame de fezes, etc? Existe, sim, exames que avaliam a sua microflora intestinal. São exames que não são tão do dia a dia, porque se pede exame de fezes muito para a gente ver se tem verme, se está com infecção. Aí você faz exame de fezes para ver se tem que estar com ameba, com giardia. E, na verdade, não existe análise mais detalhada de uma amostra de fezes, né, que a gente chama de coprológico funcional, que analisa, alguns estão sendo feitos até de maneira mais detalhada, que estuda com mais detalhezinho qual é a flora mais predominante, se você tem uma predominância de fungos patogênicos, se você tem predominância de bactérias consideradas mais agressivas. Esse é um caminho que já existe, Carol, e através desses exames, alguns até feitos fora do Brasil, que no Brasil se faz uma parte deles, dá pra gente uma direção enorme, porque o que a gente quer, no fundo, qual é o grande objetivo? Como eu posso influenciar positivamente na minha microbiota? Para que eu tenha um sistema imunológico funcionando bem, para que eu tenha absorção corretamente dos nutrientes. A absorção de nutriente, está aqui faz de conta que é uma comidinha que você comeu. O nutriente ele é digerido, seja uma proteína, seja um carboidrato, ele tem que ser bem digerido para ser absorvido para dentro do corpo. Se pegar aqui, essa portinha, eu coloquei o intestino como uma portinha, porque é aqui que ele entra, o nutriente entra por essa portinha, ele entra por aqui, é aqui que ele vai adentrar a corrente circulatória. E isso também depende, essa boa absorção,
depende da integridade da parede do intestino. Essa mucosa intestinal tem que estar íntegra, funcionante, ela tem que ser seletiva, por esse buraquinho só passa nutriente, não passa bactéria ruim. Tá? E tem agressores, que a gente também, no hábito do dia a dia, que ferem a mucosa intestinal. Uso de anti-inflamatório, os agrotóxicos, os aditivos alimentares, os industrializados, os processados, os embutidos, podem contribuir para o aumento por agressão direta, além de alterarem flora. Tá. Provavelmente nos estudos, né, aliás, o último estudo está dizendo assim, gente, comam comida natural. Comida de verdade. Comam comida menos processada ou, se possível, não processada. Evite agrotóxico, evite aditivo alimentar, não use antibióticos sem qualquer tipo de recomendação médica. Hoje ainda se exige receita, né, Carol? Ainda que foi uma bem, luta muito grande da durante classe médica. anos. Quantos tiveram uma pequena inflamação viral na garganta e correram para comprar antibiótico na farmácia? É verdade. O uso frequente de antibiótico altera toda a microbiota. Uso de alimentos, nós vamos falar daqui a pouquinho, como eu posso colocar os alimentos ao meu favor. Isso né? é uma dúvida, mas agora eu estou pensando aqui. Como é que a gente relaciona, então, as bactérias do bem, as bactérias do mal, com o que as pessoas apresentam no dia a dia? Por exemplo, a pessoa que é constipada, a pessoa que tem o intestino irritável, a síndrome do intestino irritável, sim, a pessoa que fala, eu vou ao banheiro 3 vezes e acho que está tudo bem porque não tem fezes mole, enfim. São assuntos que fazem parte, sim, por isso a gente precisa falar, sim, sobre isso. Às vezes o horário não é o horário adequado para a gente falar de fezes e tal, mas é um assunto relacionado, sim, a isso. Algo demonstra alguma coisa? Sim, a correlação dessa tal desbiose, que é o termo que a medicina resume, esse desequilíbrio da microbiota. Quando você tem as cepas de boas bactérias em menor proporção em relação às ruins, quando você tem mais fungos ruins proliferando no seu intestino, quando você tem agressão da mucosa intestinal e ela aumenta o tamanhozinho desse buraquinho, desse poro e passa a absorver nutrientes, inclusive mal digeridos. Então, proteínas que não foram quebradas para virar esse piquititinho para passar por esse buraquinho, imagina esse buraquinho aumentando, Carol, ele ficando o triplo desse tamanho. Proteínas mal digeridas que entram por esse buraquinho, a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, é capaz de fazer o sistema imunológico interpretar como possível invasor e você desencadear intolerância alimentar. Então, a desbiose com o aumento da permeabilidade intestinal pode estar ligado a doenças inflamatórias intestinais, as colites de um modo geral, a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, pode estar ligado ao intestino irritável, pode estar ligado a maior intolerância a alimentos, de eu ter mais anticorpos contra alimentos que outras pessoas não desenvolveram. Né? Está ligado, provavelmente, lembra o estudo que foi falado há uns 3 anos atrás, que o uso de adoçante podia estar levando ao diabetes, que todo mundo ficou assustado, e ao ganho de peso, testaram ratinhos. Sim, sim, né? sim. O ratinho lá que na gaiola comia deliberadamente os alimentos tradicionais, de maneira tradicional, e na outra gaiolinha os ratinhos só ingeriam como fonte de açúcar o adoçante artificial. E nesse grupo de ratinhos houve aumento do peso e desenvolvimento do diabetes. Provavelmente os adoçantes artificiais influenciam na microbiota, interferindo na produção de alguma substância que a medicina está tentando entender qual é. Esse que eu falei, chamado butirato, que é produzido por essa flora, que pode influenciar dentro do metabolismo, talvez seja esse o caminho, mas ainda mais estudos estão sendo feitos. Alguma substância que, quando a microbiota está ok, bem desenvolvida, a boa e a ruim nem tanto, influencia na ação da insulina. A insulina tem que jogar glicose para dentro da célula, para que a célula utilize como energia. Quando a insulina não consegue fazer esse passo com eficiência, fica sobrando mais glicose no sangue. Glicose no sangue em excesso, o corpo fala, o que eu faço com essa energia? Vira tecido adiposo. Assim como se a pessoa tivesse ingerido açúcar. Isso. Então, Só que ela ingeriu adoçante. Adoçante. Tem alguma substância ou todos eles? Os que foram testados foram, acho que, sacarina, o aspartame e a sucralose, que foram testados em ratinhos. Só que, para não causar também alarde, Carol, lembrar que isso foi em ratos, tá? Não foi testado em humanos. Mas estou colocando como a influência da microbiota pode influenciar, quando ela é em equilíbrio, em toda a saúde do corpo humano. E essa via que eu falei de volta, alguma comunicação existe com a mucosa intestinal. O cérebro manda através de um nervo, que é um nervo que leva
todas as informações do cérebro para o intestino, chamado nervo vago. Ele que chega até o intestino, vem até aqui. O que se achava que ele só influenciava, né, nos movimentos. Não, provavelmente esse nervo vago leva mensagens de volta por substâncias produzidas pela microbiota que influenciam, por exemplo, na produção de neurotransmissores. Então, é complexo, Carol, mas ao mesmo tempo fascinante entender que se a gente, acho que os estudos estão investindo nisso, se a gente compreender melhor como fazer a nossa microbiota ser bem adequada e saudável, isso pode influenciar numa vida inteira. Só que a gente influencia nisso nos primeiros anos de vida. Então, por exemplo, testes em idosos, né, que o que se faz muito também em estudos é fazer transplante de flora. Já tem estudos mostrando que a flora do ratinho obeso é diferente da flora do ratinho magro. Se você faz a troca, tira essa flora do ratinho obeso, coloca no ratinho magro, tira a flora do ratinho magro e coloca no ratinho obeso, depois de um tempo o ratinho obeso fica magro e o magrinho fica obeso. Então, olha, que maluquice é essa? Então, provavelmente, a maior parte das respostas que a medicina está tentando ter, provavelmente esteja aqui. Só que você consegue na infância. O idoso que já tem a sua flora de longa data já estável, a gente estabiliza a flora a partir dos 3 anos de idade. Olha, tá? Que interessante. A partir dos 3 anos é a flora do adulto. Não adianta fazer nenhuma ação no paciente de 70 anos mudando flora que não altera mais nada. Então a gente tem que fazer isso na infância. É o pediatra que é o médico responsável por isso. Tá? E a mãe gestante. E a mãe gestante. Doutor Roberto, tem um monte de perguntas. A gente só iniciou essa aula maravilhosa, porque daqui a pouquinho a gente vai falar dos alimentos. E se de fato introduzir esses probióticos, pré-bióticos, como pode nos ajudar? Sem dúvida. Estou curiosa. Bora. Na tela, perguntinha do público. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Irene, um beijo, obrigada. Como proceder em relação à intoxicação alimentar? Em relação, doutor Roberto, aquelas intoxicações e infecções alimentares. É até bom, porque o termo às vezes, né, fica confuso. A gente considera uma infecção intestinal alguma bactéria ou algum vírus que você adquiriu. Então a gente costuma chamar de infecção intestinal. Infecção. Né? E intoxicação é quando alguma toxina propriamente não de bactéria ou vírus, acaba te agredindo. Então, toxinas vindo de alimentos contaminados, por outras substâncias. Mas, de qualquer forma, a pergunta é se isso influencia na microbiota, né? Obviamente que sim, Carol. É um revertério, né? Sabe quanto tempo leva para o nosso intestino recuperar, voltar a ter uma microbiota em potencial equilíbrio depois de uma infecção intestinal ou depois de um uso de um antibiótico? São até 3 meses, Carol. Então, 3 meses para você voltar a colonizar com bactérias boas, ou pelo menos elas voltarem a proliferar. Até 3 meses para recuperar. Então, converse sempre com o teu médico. Quando ele passar antibiótico para alguma infecção, conversa para ele passar os probióticos depois. Eles podem e devem recompor a sua flora. Eu faço isso para todos os pacientes que tomaram antibiótico. Vamos agora te dar bactérias boas. Aí tem linhas prontas de farmácia, sob manipulação, mas a gente pode também prescrever como uma boa ajuda. Mas a intoxicação ou infecção, ainda mais repetitiva, é uma causadora de desbiose, sim, sem sombra de dúvida. Toda vez que a pessoa, por exemplo, tem aí um desconforto intestinal, uma diarreia, ela demora 3 meses para recuperar? Não, depende. Se for porque eu comi muito doce e tive uma diarreia porque eu fiquei com uma fermentação excessiva, é diferente, tá? Só quando é algum bichinho que entrou no seu intestino e está te infectando, seja uma bactéria, um vírus, aí um fungo, e o uso de antibiótico também, independente de estar com infecção intestinal. Ele mata o que precisa, mas a parte boa também. Tomei antibiótico por uma sinusite, por uma pneumonia, por uma dermatite bacteriana. Entrou com antibiótico, depois tem que recuperar essa flora. Sem sombra de dúvida. E quando a gente fala dos alimentos, eles podem nos ajudar a recuperar essa flora? Total, porque na verdade esse microbioma, né, essa microflora, acho que eu vou usar microbioma porque foi o termo que se definiu nesse último encontro de 2016, não se fala mais flora intestinal, se fala microbioma ou microbiota, que é esse conjunto, né, de micro-organismos que habitam o intestino. Esses micro-organismos, Carol, também precisam de nutrientes para sobreviver.
Porque eles vão tirar energia de onde? Eles são vivos, né? É, exatamente. Uma partezinha dessa cepa não precisa nem de oxigênio, tá? Porque eles são chamados de micro-organismos anaeróbicos. Eles sobrevivem até sem oxigênio, mas uma boa parte precisa do oxigênio. Mas, independente do oxigênio ou não, eles precisam de algum substrato para gerar energia. E isso vem dos alimentos. Então, a gente precisa, a maior comidinha que eles utilizam são fibras que o nosso aparelho digestivo não consegue quebrar e absorver, que elas ficam praticamente intactas no intestino. E essas boas bactérias, esses micro-organismos do bem, eles utilizam esse substrato para proliferar. Então, existe a inulina, nós vamos mostrar aqui onde eles estão. Existem os fruto-oligosacárides, que estão aqui em alguns alimentos. E a gente pode fornecer diretamente, esses que eu estou falando são os pré-bióticos. O pré, eu estou dando comida para que o micro-organismo prolifere. Tá bom. O probiótico já é o micro-organismo pronto. Então, eu posso pegar alimentos e já dar, via o alimento, uma quantidade de micro-organismos do bem. Para dar aquela bombada. Eu estou dando já uma população que está viva. Uma parte sobrevive, outra parte a acidez do estômago, infelizmente, mata, mas uma partezinha sobrevive. Então, eu trouxe os alimentos fermentados também, que são os que carregam os próprios micro-organismos. Olha que demais, mas a gente vai explicar como ingerir bonitinho, como que dá o resultado, porque às vezes fala assim, puxa, mas para eu conseguir absorver tudo isso, para ter todos os benefícios, tem que comer muito? Não sei. Vamos colocar a perguntinha do público na tela? Bora lá. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Sandra, obrigado. Consumo de iogurte de kefir melhora a microbiota? Pode responder agora, Gláucia? Sim. E aí, vamos falar então, kefir, óbvio. E eu já imagino o que você trouxe aqui. Eu trouxe aqui, ó, o kefir de leite tá aqui, ó. Olha que legal. Esse aqui, quem olha, acha estranho, né? Uma maçaroquinha meio branca. Parece uma manteiguinha, né? Mas aqui estão micro-organismos vivos, né? Que proliferaram no leite. O kefir de leite, pode ser o kefir de água também, são micro-organismos do bem, né? E eu trouxe também aqui o que mais agora a Malu se apaixonou e a família inteira, e cada vez a coisa prolifera mais, que é o kombucha, que também é um alimento fermentado. Aliás, os estudos com alimentos fermentados, Carol, mostram benefícios brutais. Só que, óbvio, o iogurte aqui, ó, também, o iogurte né, natural, tá, gente? Sem corante, sem açúcar, tá? Um iogurte natural, pode ser até caseiro, uma coalhada, também tem lactobacilos. A flora bífida tá aqui um pouco. Os lactobacilos, né, os acidófilos estão aqui também no leite. Inclusive, quando a mãe amamenta, também dá um pouco de lactobacilos via leite materno. Então, aqui são os alimentos fermentados, tem o miso, tem o chucrute, né? Mas eu acho que esses aqui são mais interessantes, tá? Eu usaria esses... Aqui nós oferecemos para o nosso organismo os probióticos. Os probióticos. Eles vivos e prontos para atacar as bactérias. E que quantidade, Carol, para não extrapolar? Porque a gente tem que pensar que, eu falo que entre veneno e remédio é dose, tá? Se eu estimular excessivamente a minha flora acidófila, bífida, ela passa a fermentar os alimentos de maneira mais intensa. Eu vou começar a ficar estufado e posso até começar a ter diarreia por excesso da flora acidófila hiperdesenvolvida. Então, também existe um limite. Que limite? Até 150 ml por dia. Um copinho americano pela metade. Tá de bom tamanho. E para o kefir, idem. Para o iogurte... Pode pôr em receita? Pode. Só que assim, não, se aquecer, não. Matou. Se aquecer, matou. Tem as regrinhas para não matar. Tem as regrinhas. Que senão, tanto a acidez excessiva do estômago como o aquecimento pode trazer um prejuízo. Tá, legal a gente entender. Vamos colocar mais perguntinha e daqui a pouquinho a gente fala deste outro grupo. Barato, hein? Barato. Barato. Só o aspargo é um pouquinho mais caro aqui, mas ainda assim o resto é bem barato. Na tela, a perguntinha do público, olha lá. Jordânia, um beijo. O farelo de aveia e a semente de chia são boas opções para quem tem, então, o intestino preso? Aliás, responde agora, Glaucia. Vamos lá. Eu vou emendar essa pergunta dela. Quando a gente fala do consumo de fibras, que é justamente o que ela colocou na pergunta. Aí já é uma outra historinha. A gente também pode aumentar essas bactérias do bem, porque se a fibra é boa para dar mais saciedade, ela também é boa para cuidar desse intestino, nesse contexto que a gente está falando? Sim, porque existem as fibras que são bem digeridas, né, que formam até um gelzinho que ajuda a formar o bolo fecal.
também, né? Tá. Então as fibras, elas são classificadas de maneira diferente, mas o que ela citou são fibras. A inulina, que eu vou falar, os fruto-oligosacáridos também são fibras, né? Existem vários tipos de fibras. A que ela está dizendo são as que ajudam a reter um pouco de água e formar um pouco do bolo fecal. Tá. Então, o bolo fecal, ele só estimula o movimento de você evacuar quando ele comprime a parede do intestino. Quando ele aumenta a pressão, e isso vem pelo volume, é que a gente consegue evacuar. Tá. Então, eles são bons reguladores da função intestinal, da função evacuatória. Do peristaltismo. De você estimular a peristalse, de você formar um bolo fecal correto, que não fique com uma consistência pastosa. Então, você tem as fibras como grandes coadjuvantes nisso, como facilitadores. Mas não quer dizer que eles sejam aumentadores de probióticos, por exemplo? Um pouquinho, porque as fibras sempre vão servir de comidinha para a maioria das fibras, né? Mas principalmente as não digeríveis. O que ela falou são parte do que ela falou não é digerida. Da fibra da chia e da aveia uma partezinha fica intacta. A maior parte é digerível. Tá? Então, essas que eu vou mostrar aqui são aquelas chamadas de amido resistente. Então, essas são as mais... E só lembrar, Carol, que o excesso de fibra também não é saudável, tá? Então, assim, a gente tem que gerir até 25 a 30 gramas de fibras por dia. Muito mais do que isso interfere na absorção de nutrientes. Então, não quer dizer... Eu falo sempre isso, Carol, entre veneno e remédio é dose. Não canso de falar isso, porque no fundo, nutrição é isso. Até água em excesso pode trazer prejuízo, né? Se você tomar 3 litros em 10, 5 minutos. Mas dá pra ter uma noção? Não, isso na verdade, assim, a gente teria que fazer uma pauta mais específica para isso. Mas se você comer pelo menos 2 porções de cereais integrais, que contém fibras, 2 saladas, uma no almoço e uma no jantar, e pelo menos 2 conchas ao dia de alguma leguminosa, como um feijão, uma lentilha, essa conta está muito próximo dos 25 a 30 gramas. Uma fruta, né? 1, 2 frutas ao dia também. Quem pode trazer com a casca. Consumir tanto, até por uma questão de paladar, etc. Pode suplementar. Que tem já aqueles pozinhos à venda também sim, existe a suplementação de fibra. Isso pode ser legal? Pode, para quem não gosta de nenhum alimento que contém fibra, você suplementa. Você prescreve como complemento alimentar. Isso o nutricionista prescreve, os próprios nutrólogos também, ou os médicos de modo geral, e as pessoas compram até sem receita, às vezes por conta própria usam, né? Só tomar cuidado com o volume, Carol, porque fibra é saudável até um certo ponto. Mais do que um X, acaba o tiro saindo pela culatra. Vamos colocar uma perguntinha que tem a ver exatamente com um dos ingredientes que está aqui na mesa. Olha lá. Um beijo, Andreciane, obrigada. A biomassa, então, de banana verde é realmente bacana para o intestino? Vixe, nós temos uma linda. Onde vocês arrumaram essa? Esse aqui eu consegui ontem, quase que maravilhosa. Pedindo para o pessoal do supermercado, porque foi domingo, então, olha, acha uma banana verde lá para mim, eles conseguiram gentilmente esse cachinho para mim. Sem dúvida, Carol, aliás, a biomassa de banana verde é a queridinha da gastronomia funcional, não é à toa, porque ela também contém os que a gente chama de amido resistente. O amido resistente, ele ajuda muito na proliferação da flora intestinal, da flora saudável. Então, a biomassa também é uma boa opção, sem dúvida, melhora muito a microbiota. Não exagerar na dose, até 1 colher de sopa cheia ao dia. Eu acho que 1, 2 para estourar, mas uma já... Se você já come muita fibra, 1 tá bom. Não como nada, então até 2 colheres de sopa ao dia. A batata Yacon, aí o resto que eu vou falar agora, tem inulina e fruto-oligosacarídeo, que são também algumas fibras que ajudam a proliferação da flora saudável, da flora bífida, da flora acidófila, que é a batata Yacon, que é também uma boa fonte de inulina. Aqui a gente tem alho e cebola. Carol, alho e cebola, eu acho que todo mundo tem acesso, né? Tudo de bom. E dá um tempero maravilhoso. A alcachofra, que eu sei que não é acessível para todos, mas é uma boa fonte também. A chicória, que eu não trouxe aqui, mas a chicória também é uma boa fonte de oligosacarídeo, de inulina. E o aspargo, que também é uma boa fonte de inulina e fruto-oligosacarídeo. A banana até madura também tem um pouquinho de fruto-oligosacarídeo, não amido resistente. Isso aqui é outra historinha, tá? Não é a mesma coisa. Doutor Roberto, se a gente utilizar, claro, a cebola a gente consegue utilizar na salada crua, tá? Mas alguns outros mais difícil. O fato de aquecer, de cozinhar, de levar para panela, diminui a chance deles se tornarem bons alimentos para essas bactérias? Diminui um pouquinho. O aquecimento sempre modifica um pouquinho a estrutura do alimento, né, Carol? Então, só que na forma crua não é todo mundo que tolera também. Né? Então, mas eu acho que... consumir já ajuda. Consumir ajuda. Eu acho que o resumo do que a gente
quer é que, primeiro, mamães que estão pensando em engravidar, já entendam que vocês estão influenciando na microbioma do seu feto ainda, nem do bebê que nasceu. Então, o obstetra e o ginecologista têm responsabilidade de orientar, não fazer uso de automedicação, principalmente antibiótico, anti-inflamatório. Tente o máximo possível ficar com uma alimentação mais natural, evite alimentos embutidos, enlatados, processados, alimentos ricos em agrotóxicos, coma comida mais na feira e menos no supermercado. Tá? Óbvio, sem paranoia, mas cuide muito bem da sua gestação e nos primeiro trimestre de vida do seu bebê, o pediatra tem que dar toda a orientação sobre hábitos, né? Não usar, que o médico não prescreve também antibióticos sem indicação, né, Carol? Sim. O medo é muito a automedicação, né? Mas alguns médicos também têm que tomar cuidado de não ficar dando antibiótico toda hora, né? Para coisas que às vezes são virais e não são bacterianas, né? Mas de qualquer forma... E para as mães, eu aprendi muito isso agora, João, com 4 anos. Você tem que ter uma paciência. Sim, e detalhe, amamente o teu filho, Carol, porque o aleitamento materno está ligado a um desenvolvimento de flora mais saudável em relação ao aleitamento artificial, que também dá diferença no microbioma, que eu esqueci de falar, fica aqui a dica. Então, amamentem teus filhos o máximo que vocês puderem, tá? E tenham uma alimentação o mais benéfico, o mais natural possível. Isso traz um grande benefício para o resto da vida. Você vai ter menos chance de ter um filho na vida adulta com obesidade, com síndrome metabólica, com depressão, com ansiedade generalizada, né? E acho que é esse caminho que eu quero trilhar para vocês. E a gente bate palma, grande aula hoje, Dr. Roberto Navarro, nosso nutrólogo e clínico geral. E claro, eu entendo sempre das suas palavras o bom senso. Bom senso. Né? A gente sabe olhar e dizer, não, isso aqui... Porque eu tenho que fechar e dizer uma coisinha. Tem lá um produtinho industrializadinho que as crianças adoram, assim, pequenininho, gostosinho. Ele é probiótico. Só que ele tem açúcar. Então, penso eu, melhor dá ou melhor não dá? Não precisa me responder, não vou te deixar nessa situação difícil, doutor Roberto, mas fica para cada mãe pensar em casa. É verdade. Porque ele é o probiótico, mas ele tem açúcar, e ele tem o corante, ele é industrializado. Então, tá aí. O bom senso, eu gosto sempre de finalizar a pauta deixando alguém, o pessoal pensando em alguma coisa. É isso que faz a gente mudar, a gente ter ideias e as pessoas se movimentarem para ter debates, discussões e mais descobertas. E a gente pensar... O que vale a pena e o que não vale. Gere sempre discussão, gente, isso é muito gostoso. É verdade. Só posso agradecer essa bela aula, nosso clínico geral e nutrólogo, que está aqui no programa, sempre quinzenalmente às segundas-feiras, Dr. Roberto Navarro, o site nutrasaude.com.br para toda a pesquisa de vocês, o site é maravilhoso. E lá no Instagram, Doutor Roberto Navarro. DR Roberto Navarro. O DR, né, doutor abreviado, Roberto Navarro, já encontra todo o trabalho dele. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Sempre um grande prazer. Sempre.